Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe vocês. Mais um domingo na presença de Jesus, que a graça dele já esteja sobre a vida de vocês, que o coração de vocês esteja sendo preparado para esse momento de adoração, momento de ouvir a palavra, inclusive hoje, momento da ceia do Senhor, que você possa já estar com os elementos preparados aí, para no momento certo a gente tomar a ceia. Também que na hora da ceia você, com muita reverência, você possa ter esse tempo com o seu Senhor e com a sua família. Que Deus te abençoe. Nós vamos, antes de cantarmos ao Senhor, nós vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus para edificar o nosso coração, para nos inspirar para esse momento de adoração. Hoje, de uma forma muito especial, tenho a alegria de ter um companheiro comigo no culto e ele vai fazer a leitura para vocês. Bom dia, irmãos. Como é bom falar com vocês nesse momento aqui, hoje. Eu estou com muita saudade de vocês. Agora nós vamos iniciar os nossos trabalhos e eu vou fazer uma oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus, eu te peço para que o Senhor venha estar conosco, com teu Santo Espírito, ó Deus, e venha cuidar para que o nosso culto seja agradável a todos os corações. Que o Senhor fale em nossos corações aquilo que o Senhor deseja para nós. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. E vou ler um salmo para vocês aqui agora e dizer para vocês que estou muito feliz por isso. Louvor ao nosso Deus poderoso, todo-poderoso. Aleluia. O salmo é o 147. É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir. E chama cada uma pelo nome. Deus é o Senhor nosso, é agradável e poderoso a sua sabedoria. Não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem música na lira e louvor ao nosso Deus. Irmãos, vocês ouviram o Ulisses fazer a leitura, eu creio que alegrou o coração de vocês ouvir a voz dele e também vê-lo aqui no vídeo, porque temos saudade dos nossos irmãos e quando vemos um deles, nosso coração se enche de alegria. Espero que pela presença dele aqui no culto tenha abençoado a sua vida. Meus irmãos, ele leu o Salmo de número 147, o Salmo que diz que é bom dar louvores a Deus. Aqui, esse salmo está no contexto quando o povo está voltando do exílio da Babilônia para Jerusalém. E Deus estava reconstruindo ali Jerusalém. Mas também esse texto, com a ótica cristã, olhando da forma cristã, também traz para nós a ideia de que Deus está construindo um novo Jerusalém, que a Igreja de Cristo é o novo Jerusalém. A Igreja de Cristo é o povo de Deus, que é trazido do pecado, da escravidão para a liberdade, para a vida eterna, para a vida e não mais para a morte. Por exemplo, no versículo 2 fala assim: Ele está trazendo de volta o seu povo que foi levado prisioneiro para outro país. Um dia todos nós fomos levados prisioneiros do pecado, mas Jesus Cristo trouxe para nós a liberdade novamente e agora nós podemos seguir adiante. Versículo 3 diz que esse Senhor, Ele cura o coração partido e trata o ferido. Todos nós estávamos feridos por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo se feriu, Jesus Cristo se deu em sofrimento por nós, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, uma vida saudável, uma vida eterna, uma vida na presença dEle. Por isso, esse salmo chama a gente a cantar louvores ao nosso Deus. Versículo 5, ele diz assim: Deus é o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida.
Ou seja, Deus é grande, poderoso. Por isso, no versículo 7, cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem música da lira e em louvor ao nosso Deus. Portanto, esse Deus que está trazendo a restauração para a sua igreja, abençoando a sua igreja, merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Por isso, o adore, cantem louvores a Deus esta manhã, escutem a sua voz, participem da ceia com a certeza de que Ele restaurou a vida de cada um de vocês. Portanto, nesse momento, o grupo de louvor vai conduzir a cada um de nós em cânticos de adoração a esse Deus tão maravilhoso conosco. Que Deus te abençoe no louvor. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra do Senhor em Deuteronômio, nos capítulo 32, versículo 3 e 4, diz assim: Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel e que não comete erros. Justo e reto Ele é. O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é justo e Ele é fiel. E Ele é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Deus Supremo é
Querido Deus Pai Todo-Poderoso, eu faço essa oração neste momento para que o Senhor venha, ó Deus, abrir os nossos corações para que nós possamos entender a palavra que o nosso pastor vai nos transmitir, ó Deus, e que essa palavra venha fluir em nossas vidas e que nós possamos tirar delas bom proveito para os nossos ensinamentos e para que nós possamos passar para os nossos irmãos, para os nossos filhos, netos, aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus. Que eu sei que tudo que o Senhor quer é bom para a nossa vida, para o nosso aprendizado e para a nossa vida, ó Deus. Peço também que o Senhor venha a anunciar ao nosso pastor aquilo que o Senhor queira que ele passe para nós, que ele nos ensine, ó Deus, e que seja de bom proveito para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos iniciar agora nesse momento a nossa meditação, nossa reflexão a respeito daquilo que Jesus espera dos seus seguidores. Essa é a série que nós estamos fazendo. Nós temos intenção de trazer para vocês algumas palavras do Novo Testamento que Jesus Cristo disse aos discípulos enquanto estava aqui na terra com eles. E estas palavras têm desejos do coração de Jesus, coisas que Jesus espera que os seus seguidores possam experimentar durante a sua vida como igreja de Jesus aqui na terra. É inspirado no livro de John Piper e certamente vocês têm sido abençoados. É um livro muito bom de ser lido, vale a pena comprar e poder ler devagarzinho. São muitos mandamentos, ensinamentos de Jesus para os cristãos e cada um mais importante que os outros. Tudo que Jesus ensinou para os seus seguidores é de muita, muita importância. Hoje, especificamente, eu vou ler 2 textos para vocês e esses textos é que darão o tema da nossa mensagem desta manhã. Vamos ouvir o texto. O primeiro texto está em Lucas 22, versículo 15 ao 20. O texto diz assim: Jesus lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Por isso eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. O outro texto está em Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Meus irmãos e irmãs, esses 2 textos que acabamos de ler, eles mostram Jesus em 2 situações diferentes. Uma, Jesus está com Pedro e com os discípulos e acontece ali um diálogo em que Jesus se compromete de edificar a sua igreja e fazer com que a sua igreja prevaleça diante do Hades ou diante do inferno, das portas do inferno,
a igreja seja vencedora, mesmo sendo perseguida por Satanás, pela maldade dos homens, a igreja será edificada, e Jesus assume essa responsabilidade de edificar a sua igreja nesse primeiro texto. E no segundo texto, Jesus Cristo está falando da ceia, está celebrando a ceia com os discípulos. Ele está ali instituindo o sacramento da Santa Ceia, e nesse momento que ele institui, ele dá uma mensagem para os seus discípulos dizendo: façam isso em memória de mim. A junção desses dois textos me traz o tema desta manhã, e o tema é: façam isto em memória de mim, porque eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo, ele assume a responsabilidade de edificar a igreja, mas também chama a sua igreja a estar fazendo a ceia do Senhor para se lembrar dele, em memória dele. Por isso, ao longo do sermão, eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro, irmãos, eu quero falar com vocês do cuidado de Jesus, da edificação que Jesus promete trazer à sua igreja. Jesus promete edificar a sua igreja, o seu povo. É interessante que, quando a gente fala de edificação, a gente pensa que é edificar um templo de pedras, mas não é isso. É uma edificação onde Jesus virá chamar muitas pessoas, e essas pessoas serão salvas, serão transformadas pelo amor de Jesus, seus pecados vão ser perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essas pessoas se ajuntarão e ali acontecerá a edificação do corpo de Cristo. Por isso, quando Jesus fala que eu edificarei minha igreja, ele está dizendo assim: eu vou construir a minha igreja. Eu vou ajuntar pessoas, e dessas pessoas elas se tornarão uma grande igreja, um povo escolhido por Deus através do meu sacrifício, através da aceitação em mim. Então esse povo será o meu corpo na terra. E Jesus Cristo então promete edificar essa igreja, reunir pessoas que confiam nele e que amam a Deus, que servem a Deus. Jesus Cristo, nesse caminho de edificação da igreja, o primeiro grande meio de edificação da igreja que Jesus usa é uma ação poderosa de envio do Espírito Santo no coração das pessoas que formariam a sua igreja. Na verdade, irmãos, Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério neste mundo, quando ele passa pelo batismo, ele recebe o Espírito Santo de Deus que desce como uma pomba sobre a vida dele. E Jesus Cristo faz o que faz, enfrenta todas as lutas que ele enfrentou nesta terra, porque o Espírito Santo de Deus entra nele, e esse Espírito é que o conduz em direção ao ministério, a fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, no cuidar da igreja, promete que também enviaria o mesmo Espírito para estar no coração das pessoas. E assim Jesus o faz. Quando Jesus ressuscita e após a sua subida aos céus, Jesus Cristo envia o Espírito Santo de Deus para morar no coração das pessoas que formariam a sua igreja. E esse Espírito Santo tem uma missão muito clara: conduzir as pessoas no caminho do Senhor. O Espírito Santo, portanto, é o meio que Jesus usa para sustentar a sua igreja aqui na terra. O meio de fazer com que a sua igreja continue ligada a Deus, continue adorando a Deus em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai dar força ao povo de Deus na hora que o povo tiver necessidade, na hora que o povo estiver passando por um cansaço intenso, medo das perseguições. O Espírito Santo de Deus vem e traz coragem. O Espírito Santo traz força no meio do cansaço e levanta cada cristão, cada pessoa que faz parte da igreja de Cristo. E assim Jesus Cristo vai edificando a sua igreja. Veja, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é aquele que conduz a igreja na evangelização.
É o Espírito Santo de Deus que coloca na boca dos cristãos a palavra certa, no momento certo, para evangelizar aquele que não conhece a Deus. E o Espírito Santo é que também vai fazer a obra no coração daquela pessoa que não se entregou a Jesus, para convencer ela do pecado, do mal. O Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que nos dá autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. O Espírito Santo nos dá o discernimento para fazer com que a gente possa perceber as ações do inimigo no mundo. Esse Espírito é aquele que coloca bondade no coração dos cristãos. O Espírito Santo traz muitos frutos para dentro de nós. Um dos frutos é a bondade de cuidar das pessoas, de abençoar a vida das pessoas. Por isso, quando os cristãos, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, são bons, são benignos, são pessoas pacientes, pessoas misericordiosas, então a comunidade, as pessoas ao redor da igreja sentem que ali é um povo diferente, é um povo transformado, é um povo pronto para abençoá-los na hora que eles tiverem alguma necessidade. Isso é tudo obra do Espírito Santo de Deus. Ainda, irmãos, o Espírito Santo de Deus, no coração do cristão, ele tem uma função muito importante de fazer com que ele se lembre do que é santo e do que é impuro, do que é de Deus e do que é do mundo, do que é carnal, do que é de Satanás. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele não só nos dá a capacidade de chegar perto de Deus e adorá-lo, mas também nos dá a capacidade de rejeitar o mal. Isso chama o processo da santificação. O Espírito Santo é aquele que ajuda a igreja no caminho do processo da santificação. Veja, irmãos, era isso que Jesus estava pensando quando enviou o Espírito Santo. O cuidado da sua igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja de Cristo não seguiria adiante. Sem o Espírito Santo, a igreja não conseguiria fazer a obra de Deus. Não conseguiria enfrentar as lutas, até porque Jesus Cristo, quando ele está falando do envio do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo vai vir consolar o coração da igreja, consolar nos momentos difíceis, consolar nos momentos de desespero, sustentar a igreja no momento de angústia. O Espírito Santo, na hora da dor, na hora que o cristão está passando por uma dor, por um sofrimento, por um mal muito grande, é o Espírito Santo que vem e que ajuda e que sustenta a vida dessas pessoas, a vida da igreja de Cristo. Jesus Cristo, no contexto, quando ele estava falando da vinda do Espírito Santo, ele inclusive dá uma palavra aos discípulos dizendo assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olhe, Jesus Cristo, quando está falando do Espírito Santo, ele está dizendo que nós não precisamos ficar com medo, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer a paz no coração de vocês, vai estar com vocês no meio do sofrimento. Por isso, não se turbe o coração de vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é aquele que, em nome de Jesus, cuida da sua igreja, cuida do seu povo, sustenta o seu povo, faz com que o seu povo fique firme no meio das angústias e tenha coragem e não medo. Por isso, que você possa receber essa primeira palavra para o coração. O Espírito Santo de Deus está em você, igreja de Cristo, e esse Espírito Santo de Deus tem a função de cumprir a promessa de Jesus Cristo, de edificar você neste mundo. Lembre-se disso. Uma segunda forma de Jesus cuidar, de edificar, de sustentar a sua igreja foi a palavra de Deus que ele deixou para nós. Mais especificamente, o Novo Testamento, que é direcionado muito à sua igreja, ao seu corpo reunido aqui na terra, já na era cristã. Porque no Novo Testamento, irmãos, existe o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, dando vários conselhos para a igreja através das suas cartas.
O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, dá diversas orientações. O apóstolo Paulo, em Romanos, por exemplo, ele estabelece todo o ensinamento doutrinário da igreja. Martinho Lutero escreve num dos seus livros que o livro de Romanos é suficiente, aborda todos os temas mais importantes para sustentar a igreja de Jesus firme no caminho de Jesus aqui na terra. Ou seja, só o livro de Romanos já seria capaz de nos guiar no caminho de Deus. Mas não tem só o livro de Romanos, tem o livro de Coríntios, de Éfeso, tem um monte de cartas maravilhosas que o apóstolo Paulo escreveu, e cada uma delas vai tratar sobre um assunto específico de como Jesus Cristo quer que a sua igreja caminhe aqui na terra. Isto é um cuidado de Jesus para nós. Por isso Jesus Cristo usa o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento, para guiar a sua igreja no caminho certo. O Antigo Testamento é também a palavra de Deus para os nossos corações. Os profetas, a orientação da lei, a orientação de como foi criada a terra, como que o povo de Deus de Israel caminhou na terra. Tudo ali são exemplos, ensinamentos, a lei de Deus está ali contida para a igreja de Jesus. E o Novo Testamento já é a igreja de Jesus vivendo todas aquelas coisas. Então, nós como igreja no tempo de hoje, quando olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos algo muito precioso. Por exemplo, os 4 primeiros evangelhos, nós vemos o evangelho de Jesus Cristo, pregado por Jesus, o ensinamento da vida de Jesus, e ali já seria o referencial para nós, como igreja, andarmos corretamente aqui na terra. Porque quando lemos os evangelhos, nós vemos a vida de Jesus Cristo, nós percebemos como Jesus se comportava no meio das pessoas, como Jesus enfrentou Satanás, como Jesus agiu diante dos religiosos, dos falsos profetas, como Jesus enfrentou o sofrimento, como Jesus experimentou da vida e celebrou a vida com as festas. Já nos evangelhos, nós encontramos como a igreja deve viver aqui na terra, e isso é um cuidado de Jesus para nós. Pedro escreveu cartas preciosíssimas que ensinam como o cristão se comporta, principalmente diante dos falsos profetas. João também escreveu. João escreveu como a igreja de Cristo deve viver em amor, cuidando, celebrando uns com os outros. João escreveu cartas onde ensina as pessoas a terem respeito no seu trabalho, respeito na sociedade, onde as pessoas vivem um amor sem hipocrisia. Tiago, tantos outros escreveram coisas preciosas. O livro de Hebreus é uma interpretação onde pega o Antigo Testamento e mostra que tudo que estava no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Só ali já mostra a centralidade de Jesus Cristo na igreja. Por fim, o que falar do Apocalipse? O livro de Apocalipse mostra a vitória do Cordeiro e a vitória do povo que seguia o Cordeiro. Apocalipse mostra que tudo está no controle de Deus e que no final a vitória é de Deus. No final o dragão é derrotado. No final o povo de Deus se encontra com seu Deus para viver eternamente. Por isso, irmãos, o Novo Testamento é um meio que Jesus nos deu para sermos cuidados, para sermos guiados, sermos sustentados, para sustentar a igreja dele. É interessante que quando você junta o Novo Testamento, um dos meios que Jesus usou para edificar a sua igreja, e o Espírito Santo, que é o Deus que edifica a sua igreja, quando junta o Espírito e a palavra, eles se completam. Porque a igreja não consegue interpretar o Novo Testamento se não for inspirada, se não for guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se nós, cristãos, não tivéssemos o Espírito de Deus, iríamos ler o Novo Testamento
e talvez não iríamos acreditar em muitas coisas que estão escritas ali. Talvez iríamos ler, achar o Novo Testamento uma história muito bonita, porém não iríamos aplicar em nossas vidas. Mas quando temos o Espírito Santo, ao lermos o Novo Testamento, acontece um milagre. O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos, vai mostrando a verdade de Deus para nós, vai confrontando o nosso coração através do ensinamento bíblico e nós vamos sendo transformados, mudados, renovados pela ação do Espírito Santo e pela leitura da Palavra de Deus. Assim, Jesus Cristo vai sustentando a sua igreja, guardando a sua igreja, conduzindo a sua igreja em direção à eternidade. O meio que Jesus deixou através do Espírito Santo para nos sustentar é um meio que nós somos passivos. Nós apenas aguardamos o Espírito Santo operar em nós coisas maravilhosas. Mas o Espírito Santo usa os outros meios que Jesus Cristo nos deu para nos sustentar, como Ele usa, e eu já lhes falei, da Palavra de Deus. Você lê a Palavra, o Espírito Santo usa no nosso coração. Mas tem um outro meio que Jesus deixou para que nós pudéssemos ser edificados, fortalecidos, que nós precisamos também agir, nós somos ativos em fazê-lo, em prepará-lo, porém é o Espírito Santo que aplica em nós. Por isso Jesus disse assim: eu quero que os meus seguidores façam isto em memória de mim. E vocês já sabem, eu estou falando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é ajustada, posta à mesa por nós. Porém, o Espírito Santo entra no momento da ceia do Senhor e faz com que aqueles elementos se tornem símbolos maravilhosos do amor de Deus, e isto nos faz forte, isto cuida de nós, isto edifica a Igreja de Cristo. É isso que John Piper vai trabalhar no seu capítulo chamado Façam Isto em Memória de Mim. Veja, irmãos, a ceia do Senhor, ela traz à nossa memória, a memória da Igreja de Jesus, o amor que Jesus tem por ela. Sim, porque na ceia, ela é uma lembrança, uma rememória do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando nós colocamos o pão e o cálice, nós estamos colocando dois símbolos muito fortes a respeito do que Jesus Cristo fez por nós. Por exemplo, quando olhamos para o pão ali na mesa da ceia do Senhor, na nossa mente, no nosso coração, deve vir a ideia de que Jesus Cristo tinha um corpo físico. E esse corpo de Jesus foi entregue para que numa cruz Jesus Cristo sofresse. O corpo de Jesus foi machucado muito pelos soldados romanos antes de chegar na cruz. Porém, na cruz, o corpo de Jesus sofreu todo o peso, todo o sofrimento sobre ele. E esse sofrimento todo que veio sobre o corpo de Jesus foi para atender o sacrifício pelos nossos pecados. Porque o único jeito de termos a vida eterna, de termos a salvação, é através do perdão dos nossos pecados. Porém, o pecado que cometemos, o pecado original desde Adão e de Eva lá no passado, esse pecado pesa sobre a humanidade, pesa sobre cada um de nós. Então, esse pecado, nós teríamos a consequência, a morte. Porém, Jesus Cristo, quando Ele pega o corpo dele e leva até aquela cruz, Jesus Cristo assume o nosso lugar na punição, assume o nosso lugar na morte. E esse corpo de Cristo, que vai sofrer terrivelmente na cruz, este corpo de Cristo tem um valor para nós imenso. Porque se aquele corpo de Cristo não estivesse naquela cruz, nós não teríamos esperança. Nós não teríamos condição de seguir adiante. Não haveria nem mesmo igreja se Jesus Cristo não estivesse colocado o corpo dele na cruz para sofrer.
porque a igreja de Cristo, ela nasce a partir do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, olhar para o pão é olhar para uma expressão de amor imensa de Deus. É olhar para um sofrimento terrível de Jesus, mas é também olhar para a nossa vitória, para a nossa vida, para a vitória de Jesus também, para a alegria do povo de Deus. Aquele pão tem esse simbolismo. E quando olhamos para o cálice, meus irmãos, que é o outro elemento que está na mesa do Senhor, o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E o sangue de Jesus era um sangue puro, honesto, inocente, porque o sangue nosso, o sangue daqueles verdadeiros culpados, não seriam suficientes para aplacar a ira de Deus. O nosso sangue para nada serve, porque é um sangue contaminado com o pecado. Mas o sangue de Jesus, de um inocente, diante de Deus em sacrifício, foi suficiente para perdoar todos os pecados e reconciliar definitivamente o povo de Deus com o Deus Criador. Veja, irmãos, o que simboliza aquele sangue, aquele cálice que nós tomamos na ceia do Senhor. É o símbolo do amor, da reconciliação, da nova aliança. Porque nós quebramos todas as alianças que Deus fez por nós. Nós não honramos, os nossos antepassados não honraram a aliança que Deus fazia com eles. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com tantos outros. Eles não honravam porque eles sempre caíam em infidelidade. O único jeito era alguém que fosse fiel, que fosse santo, alguém que fosse poderoso para enfrentar Satanás e resistir às tentações. Esse era o único que poderia, de fato, trazer o perdão para nós. Por isso, o sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado, era um sangue poderoso. Jesus se entregou por nós. Por isso, a aliança agora foi feita por Jesus, alguém que não era infiel, alguém que era santo, alguém que era puro, alguém que realmente manteria a aliança. Por isso, olhar para aquele cálice é saber que nós temos uma nova aliança e uma aliança eterna com Deus. Significa que nós estaremos com Deus até o fim, até a eternidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Interessante, irmãos, que essa ação de Jesus, que traz a possibilidade de termos os elementos de celebrarmos a ceia do Senhor, tem um símbolo de liberdade para todos nós. Jesus Cristo coloca esse símbolo quando, nesse texto que lemos em Lucas, no versículo 15, capítulo 22, versículo 15, Jesus diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus usa aqui, chama aquele momento, aquela ceia que ele estava instituindo para depois ir sofrer, ir pagar esse preço que eu já lhes falei. Jesus Cristo, ele fala assim, comer esta Páscoa. Porque na cabeça de Jesus, o que ele estava fazendo ali na ceia do Senhor é declarando a libertação, é trazendo a libertação para o povo de Deus, assim como foi na Páscoa judaica. E Jesus fala assim, eu estava ansioso por esse momento, porque Jesus ama libertar as pessoas. Jesus estava na expectativa por aquele momento, mesmo sabendo que após o momento daquela Páscoa, daquela ceia, Jesus Cristo ia sofrer terrivelmente, ele estava ansioso, porque para Jesus a alegria é libertar os seres humanos, é fazer com que os seres humanos sejam libertos do pecado, do mal. Por isso, quando ele usa Páscoa, ele está dizendo assim, do jeito que aquele povo foi liberto, do anjo da morte que passou naquela noite e matou todos os primogênitos egípcios, e Deus libertou, Deus protegeu, guardou o seu povo, daquele jeito, a ceia tem esse simbolismo. Ou seja, a ceia é a libertação,
A ceia é o anúncio de Jesus Cristo dizendo: vocês estão libertos, vocês serão transformados, vocês serão mudados. A vida de vocês agora é uma outra vida. Portanto, irmãos, esta manhã, quando você vai tomar da ceia do Senhor, que no teu coração, em primeiro lugar, tenha muita paz, muita tranquilidade, para que você possa aproveitar e desfrutar desse momento de ceia do Senhor. Mas eu queria que durante essa ceia você pensasse um pouco a respeito do que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus é que edifica a sua igreja. Você é a igreja de Jesus, por isso Jesus é que te edifica. Jesus é que te guarda, é que te protege, é que te sustenta. Não esqueça disso, não são governos, não são estruturas, não são ideias mirabolantes que podem aparecer por aí para edificar a sua igreja. É somente Jesus. Por isso eu te desafio a buscar intimamente o Senhor Jesus, a não passar esse tempo aí de pandemia desligado, achando que a igreja não estou indo mais na comunidade, é presencial, então eu não tenho mais responsabilidades. Ou achar que Jesus te abandonou porque Ele não nos permite se reunir. Não, irmãos, Jesus continua cuidando da sua igreja. De um meio misterioso, porque nós estamos num tempo que nunca pensamos que enfrentaríamos. Mas pouco a pouco nós estamos aprendendo, pouco a pouco nós estamos percebendo Jesus conduzindo. No meio dessa pandemia, o que parecia que seria só coisas ruins, e teve muitas coisas ruins e ainda continua, mas muitas coisas boas aconteceram, pessoas se voltaram para Deus, pessoas perceberam o amor de Deus, pessoas estão sendo edificadas, cuidadas, famílias sendo transformadas, pessoas sendo confrontadas nos seus erros, nas suas falhas e sendo mudadas, transformadas. Eu acredito que mesmo sendo algo terrível essa pandemia, o poder de Jesus, a bondade de Jesus fez com que essa pandemia revelasse coisas boas também para o nosso coração. Porque é assim, mesmo em meio a tribulações, o Senhor traz coisas maravilhosas, porque o Senhor está no nosso meio. Portanto, irmãos, lembre-se também que Jesus Cristo mandou o Espírito Santo de Deus para cuidar de nós. O Espírito Santo veio para estar conosco, nos orientar, nos dirigir, nos abençoar. Porém, é necessário que nós demos lugar ao Espírito. Ou seja, tire um tempo para você ficar em silêncio com o Senhor e ali poder se expor à fala do Espírito, à ministração do Espírito na sua vida. Pega a leitura da palavra, pega a Bíblia, vai lendo, vai orando. Não deixa, irmãos, de ter esse tempo com Deus para que o Espírito Santo ministre no seu coração. Deixa de lado um pouco os programas para assistir, as internets, as lives para assistir, e tire esse tempo, não negocia esse tempo, porque esse tempo ele vai ser muito importante para que o Espírito Santo dentro do teu coração aplique a palavra de Deus e te fortaleça, te dê coragem. O Espírito Santo, se você dá lugar para ele vai te fazer uma pessoa mais bondosa, mais amorosa, mais simples para esta vida. Por isso, aproveite esse tempo que você tem para estar com ele, para estar junto do Espírito Santo de Deus. Também, meus irmãos, estude a palavra de Deus, estude profundamente a palavra de Deus, estude a vida de Jesus nos evangelhos, escute o que Paulo está falando nas cartas, vai lendo, leia em voz alta, aprofunde, se for necessário, pega um comentário bíblico, aprofunda naquele texto, naquele versículo, naquela doutrina que o apóstolo Paulo está falando. Leia Pedro, aprenda com ele como identificar os falsos profetas, como seguir apenas Cristo e a lei de Cristo. Escute a palavra do apóstolo Pedro ali nas suas cartas e aprenda com João sobre o amor. Olhe para Apocalipse, leia Apocalipse, estude Apocalipse e saiba que ali é uma história de vitória, de esperança para o povo de Deus. Mas, irmãos, gaste tempo estudando a palavra de Deus.
Não pense que você está livre nesse tempo de estudar a palavra de Deus, porque você não está vindo na escola dominical. Eu tenho mandado os estudos bíblicos todas as manhãs para você. Estuda aquilo que eu mando e estude mais ainda o Novo Testamento e deixa o Espírito Santo falar no teu coração através da palavra de Deus. E por fim, irmãos, na ceia do Senhor que nós vamos tomar agora, que você sempre se lembre que ali é uma expressão do amor de Jesus pela sua vida. É o sacrifício de Cristo para que você possa ser um bom cristão, para que você possa ser corpo dele aqui na terra. É o sacrifício de Cristo que permite você ir para a eternidade. Por isso, participe da ceia com alegria, com a certeza de que a vitória de Jesus sobre a morte é certa e de que um dia nós vamos tomar com ele a ceia do Senhor lá nos céus e eternamente nós vamos ficar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Isto é muito importante para que a Igreja de Cristo, para que você seja edificado até a volta do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente e que essa mensagem fale profundamente ao seu coração, assim como falou no meu coração durante essa pregação. Um abraço, fiquem com Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Que os mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim. Meus irmãos, esse dia é um dia especial, dia que a gente vai ter o momento do sacramento, o momento da ceia do Senhor. E eu, de uma forma muito alegre, estou aqui com o Ulisses. Obrigado por você estar participando, que Deus te abençoe, Ulisses. Ele já me ajudou no culto e agora vai tomar a ceia comigo. Então, que Deus o abençoe e abençoe todos vocês.
Meus irmãos, antes de tomarmos a ceia do Senhor, nós vamos fazer um tempo de silêncio, onde nós vamos confessar os nossos pecados. Lembrando que no momento de ceia a gente lembra do amor de Jesus, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, do cuidado que é a ceia do Senhor, mas para chegar diante da ceia do Senhor, para receber esse cuidado com toda a segurança, a gente deve antes confessar os nossos pecados, orar, colocar a vida diante de Jesus, para que Ele possa nos perdoar. Por isso vamos fechar os olhos e em silêncio ter um tempo de meditação, pensa nos seus pecados, confessa a Deus e depois eu estarei orando. Senhor Jesus, nesse momento nós estamos em Tua presença, felizes porque temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, mas também para um momento de reflexão, de pensar a respeito dos nossos pecados e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedir que o Senhor nos perdoe, pedir que no nome de Jesus nosso coração esteja totalmente rendidos ao Senhor, para que possamos receber, Senhor Deus, o perdão, a vida sempre das Tuas mãos preciosas. Permita, Deus, que nesse momento de ceia, nosso coração esteja totalmente puro, limpo diante da Tua presença. É a nossa oração, é a nossa confissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na noite em que Jesus foi traído, que Jesus passou por um momento em que se encontrou com seus discípulos, mas que antecipava o seu sofrimento, ele comeu a Páscoa com os seus discípulos. Ele, em determinado momento da refeição que ele estava tendo, Jesus Cristo, ele toma o pão, ele agradece a Deus pelo pão, a Deus, e depois ele parte e oferece aos discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tomou o cálice, ergueu aos céus e agradeceu a Deus pela provisão, e depois ele ofereceu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que podemos tomar do cálice e comer do pão, nós anunciamos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, nos ama, continua cuidando de nós e que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar e nós iremos morar com Ele nos céus. Enquanto esse dia não chega, nós temos esse cuidado que Ele nos deu, que é a ceia do Senhor, para poder tomar. Portanto, que nesse momento, ao tomar dessa ceia, que nosso coração esteja cheio da alegria de Jesus, cheio da esperança de Jesus. É isso que nós anunciamos esta manhã com a ceia do Senhor. Por isso nós vamos comer do pão, por isso você pode pegar o pão, Ulisses também vai pegar. E Jesus disse: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Possamos comer. Jesus também nos orientou a tomar do cálice, por isso pode tomar, Ulisses. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade preciosa, recebermos esse cuidado precioso das Tuas mãos. Obrigado por essa ceia preciosa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, encerrando os trabalhos desse domingo. Senhor Jesus, nós Te agradecemos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos deu durante este momento de adoração, de culto, de cantar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor.
de poder meditar na Tua palavra e saber que o Senhor é que edifica a Tua igreja, que o Senhor nos deu o Espírito Santo, nos deu a palavra, nos deu a ceia do Senhor para cuidar de nós, da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado nesta manhã pela presença do Ulisses aqui comigo. É muito bom, Pai, ele representando a igreja de Jesus comigo. Eu louvo a Deus por poder ter o meu irmão aqui. Peço que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a vida da sua família. Também, Deus, peço que o Senhor abençoe todos os irmãos da segunda IPI, guarde cada um deles, sustente-os no nome de Jesus, que eles estejam debaixo da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. E todos aqueles que estão assistindo o culto neste grupo de WhatsApp, que o Senhor visite eles de igual forma e os abençoe no nome de Jesus. É a minha oração nesta manhã. Amém. Portanto, irmãos, recebei a bênção. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande, maravilhoso Deus e Pai, que a presença, a compaixão, a amizade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, o poder, a direção do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus te abençoe, Ulisses, abençoe Amém. A todos nesse domingo, dê uma boa semana, que a graça de Jesus esteja sobre vocês, que Deus guarde vocês do vírus e permita com que tenham um tempo muito bom com a sua família. Um abraço. Um abraço, pessoal.